Igreja do meu Deus, continuando os estudos sobre libertação. Duas coisas são importantes no processo de libertação. A primeira é a vontade da pessoa, a disposição da pessoa em ser liberta. E a segunda são os passos que ela dá em direção a essa liberdade. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes de começar esse assunto, eu gostaria que você baixasse o vídeo no YouTube, que você curtisse esse vídeo, que você compartilhasse com pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, uma forma de você estar abençoando aquelas pessoas. E também se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube venha estar te avisando quando novos vídeos forem disponibilizados. Libertação é um processo complicado. Esse processo envolve muitas áreas. Satanás vem trabalhar de uma forma pesada para destruir o emocional da pessoa, para destruir áreas da pessoa, para que ele continue tendo acesso a essas vidas. E uma área que ele bate muito forte é no emocional, é na área sentimental, porque essa área é onde a pessoa é mais sensível, é onde a pessoa é mais vulnerável. Então ele vem atuar de uma forma ainda maior para que a pessoa ela seja destruída, vamos assim dizer. Essa área fica em confusão para que ele continue tendo acesso, para que ele continue operando nessa vida, muitas vezes mesmo depois do batismo, mesmo depois de ter descido as águas. E nesse processo é necessário que a pessoa tenha, que a pessoa invista em uma vida de oração, em uma vida de jejum, em uma vida de leitura da palavra de Deus, para que a pessoa venha a ter uma santidade crescente, porque apenas uma vida de santidade consegue afastar as forças do mal dessa pessoa. A oração, ela entra no contexto de batalha espiritual. É o mesmo estudo que nós temos na área de batalha espiritual, mas voltado para a área de libertação. Nós vamos trazer a mesma palavra, a importância da oração, a importância do jejum, a importância da palavra de Deus e a importância de se pertencer a uma igreja, estar debaixo de uma cobertura espiritual, mais voltado para pessoas que estão necessitando de uma libertação, porque a batalha é diferente. Na batalha espiritual, o campo de batalha está nos ares, mas na libertação, o campo de batalha é no corpo da pessoa. É na casa da pessoa, é aqui dentro. É onde Cristo vai querer limpar, é onde Cristo vai querer transformar, purificar, para quê? Para que a presença dele consiga afastar as forças do mal. Esse processo de libertação, ele não é um processo fácil, porque a pessoa ela pode estar sofrendo tanto de uma opressão maligna muito forte. E essa opressão ela vem de trabalhos, ela vem de maldições, ela vem de palavras que foram faladas desde o ventre materno a pessoas que são consagradas antes mesmo de serem concebidas. Então o mundo espiritual tem direito de atuação naquela alma. Essa consagração ela precisa ser quebrada, ela precisa ser desfeita. Há pessoas que são consagradas durante a gestação ou em outras fases da vida, por pessoas que têm autoridade sobre ela, por pais, por avós. Então os espíritos, as entidades do mal, eles têm acesso, direito de acesso a essa pessoa. Isso tudo precisa ser desfeito. As pessoas podem estar sofrendo de uma opressão, e essa opressão pode gerar uma depressão de origem espiritual, não clínica, e essa depressão ela leva a pessoa a não ter força para batalhar, ela leva por vezes a pessoa a interpretar de uma forma errada a palavra de Deus. Aconteceu vezes em que nós pegamos pessoas que a memória da infância, parte da memória havia sido apagada. O mundo espiritual tem esse poder de apagar memórias da pessoa,
dependendo da entidade que está atuando na pessoa, dependendo da entidade, do propósito, eles conseguem colocar memórias que não existiram, ou até mesmo adulterar algumas informações que estão a nível de memória. Então o trabalho espiritual ele é muito complexo, ele precisa ser direcionado para a necessidade da pessoa, para pessoa que está precisando, ele precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar no controle da pessoa que está fazendo a libertação, da pessoa que está impondo as mãos. Essa pessoa precisa estar em santidade, essa pessoa precisa estar em comunhão com Deus, essa pessoa precisa estar preparada pelo Espírito Santo para estar enfrentando o mundo espiritual e superando tudo isso. Mas a pessoa também que está passando pelo processo de libertação, ela precisa querer ser liberta. Ela precisa querer superar tudo isso. Ela precisa estar disposta a enfrentar todas essas forças que estão atuando na vida dela, que estão atuando na casa dela, que estão atuando na família, no emprego, em todas as áreas. Para quê? Para que tenha uma vida ainda mais abençoada, ainda mais tranquila, lembrando que quando todo esse processo passar, quando todo esse processo finalizar, a pessoa vai se tornar ainda mais forte, a pessoa vai se tornar ainda mais firme na presença de Deus, e todas aquelas forças que vêm atuando na vida dela não vão conseguir atuar mais. Por quê? Porque vai existir um processo de santificação, um processo do Espírito Santo de blindagem dessa pessoa, para que essas forças que saíram não consigam retornar mais. E o processo de libertação não é apenas mandar embora, não é apenas quebrar as maldições, mandar os espíritos embora, não. O processo de libertação muitas vezes também inclui um trabalho de cura interior, inclui um trabalho de ensino da palavra de Deus para corrigir eventuais interpretações erradas, eventuais interpretações que estão em desacordo com aquilo que realmente está escrito na palavra. E por isso que esse canal também tem uma área destinada ao estudo da palavra de Deus, que nós estamos desenvolvendo e que nós estamos colocando lá. Para quê? Porque existe uma necessidade da igreja em estar estudando a palavra de Deus, existe uma necessidade da igreja em estar aprendendo a palavra de Deus. E essa necessidade vem para corrigir falhas, para corrigir erros, para que as pessoas que estão hoje entrando na presença de Deus, para que as pessoas que estão passando por um processo de libertação, para que as pessoas que estão enfrentando a força das trevas tenham noção do que é o inferno. O inferno é muito poderoso, mexer com esse lado é muito perigoso. Quando você entra na igreja, você já tem o inferno por inimigo, mas quando você começa a quebrar essas maldições, quando você começa a desfazer esses laços que você tinha com eles, o inferno se mostra ainda mais poderoso, ainda mais perigoso, ainda mais inteligente, porém maior do que o poder deles é o poder do nosso Deus. Maior do que o poder do inferno é o poder daquele que morreu na cruz para te dar a vida, para te dar a liberdade. E essa pessoa que está passando por esse processo, ela precisa ser perseverante. Por vezes vai ter recaída, por vezes vai cair, por vezes vai tropeçar, por vezes vai querer retroceder, e para isso precisa de uma pessoa do lado dando apoio, de uma pessoa que telefone, que manda uma mensagem no celular, que pergunte o que está acontecendo, que realmente se importe, que realmente ame essa vida, porque somente uma pessoa que ama de verdade vai ter condições muitas vezes de sair da sua casa de madrugada para estar indo lá na outra pessoa ajudar no momento de crise, no momento de necessidade. Porque o mundo espiritual ele não tem hora. O mundo espiritual não dorme. As regras que regem o mundo espiritual são diferentes das regras que regem o mundo físico. No mundo espiritual não existe tempo, enquanto no mundo físico tem. No mundo espiritual não existe cansaço, enquanto no mundo físico nós somos limitados e nós os cansamos e nós os desgastamos. Então nosso inimigo tem muitas vantagens em relação a nós.
mas nós que pertencemos à igreja temos uma vantagem primordial que supera toda e qualquer vantagem do inimigo, que é a presença do Espírito Santo, que é a direção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz a presença de Cristo à igreja, e é o Espírito Santo que me leva, que me impulsiona a buscar a Cristo para ter uma vida abençoada, para ter uma vida plena, uma vida de vitórias, uma vida transformada. E a pessoa, ela precisa estar orando, ela precisa estar batalhando pela vida dela, ela precisa estar batalhando pelas áreas que ela quer ter vitórias, seja a área financeira, seja a área conjugal, seja a área familiar, seja a área emocional, matrimonial, seja qual for a área. Nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual, estar lutando, estar batalhando de uma forma acertada, estar batalhando de uma forma adequada, porque somente assim nós vamos conseguir vencer, somente assim nós vamos conseguir superar as batalhas, somente a igreja unida é que a igreja vai conseguir vencer as forças do inferno e libertar essa pessoa das garras de Satanás. Então nós não podemos nunca, jamais pensar que uma pessoa, já fui na casa dela 3, 4 vezes e essa pessoa não quer ser liberta. Não é isso. É porque muitas vezes existem áreas na vida da pessoa que precisam ser tratadas. Existem brechas na vida da pessoa que precisam ser tratadas, que precisam ser corrigidas, que precisam ser curadas. Lembrando, o mundo espiritual trabalha pesado na área emocional, na área sentimental. E se a pessoa não tiver essa área plenamente restaurada, eles vão usar isso para continuar entrando nas pessoas. Por vezes também existem as cadeias espirituais onde a pessoa é presa no mundo espiritual. Eu digo presa não ao corpo físico, mas o corpo espiritual. E isso nós vamos estar explicando na aula apropriada, como que essas cadeias funcionam. Eu preciso ter noção que eu preciso fazer o resgate da alma no momento em que eu vou expulsar o demônio, e não somente o resgate da alma, mas também o resgate daquilo que ele roubou, tanto material quanto imaterial, tanto pertencente ao mundo físico, quanto pertencente ao mundo espiritual e também ao mundo emocional. Não é apenas mandar embora, não é apenas expulsar. Eu preciso quebrar as maldições de uma forma correta, eu preciso resgatar aquilo que está preso. Depois de tudo isso eu mando embora, mas sempre na direção do Espírito Santo, sempre debaixo da orientação do Espírito Santo. Nem sempre isso vai ser necessário, nem sempre esses passos são obrigatórios. Para isso, a pessoa que está libertando precisa ter uma comunhão íntima com Deus, precisa ter uma comunhão muito perto de Deus, e precisa ser totalmente dependente da direção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo e da proteção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que nessa caminhada de conhecimento você possa ter condições de tanto ajudar quem precisa e se ajudar, para que aqueles que estão presos em cadeia se tornem livres, de repente até mesmo você, que você consiga permanecer de pé e lutar, sabendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe.